escola, ok? Então, sentidos diferentes. Aí a observação. Ar é sufixo cumulativo. Por quê? Porque ele acumula duas funções. A função de sufixo derivacional, que é o formador de verbos dessubstantivais, como aí o exemplo, maluf e malufar. Bom, o que são verbos dessubstantivais? Muito simples isso, gente. Dessubstantivais, formado a partir de um substantivo. Por que malufar é um verbo dessubstantival? Porque é um verbo formado a partir do substantivo maluf, ok? É isso. Então, esse ar, ele acumula, então, essa primeira função. Eu digo que ele forma verbos. Verbos aí formados a partir de substantivos. Malufar, maluf, malufar. Lula, lular. E assim sucessivamente. E também a função de vogal temática e desinência de infinitivo, porque esse AR, ao mesmo tempo que ele forma verbos dessubstantivais, eu também posso segmentar e dizer que esse A é a vogal temática, indicando verbos da primeira conjugação, malufar, como da primeira conjugação são também cantar, jogar, amar. E esse R aí é a desinência de infinitivo, indicando que o verbo está no infinitivo. Ok? Isso então que é sufixo cumulativo. Ao mesmo tempo, então, repetindo, que esse ar, ele forma verbos, eu posso dizer também que ele pode ser segmentado em vogal temática A e desinência de infinitivo R. Sufixos concorrentes. O que são os sufixos concorrentes? São aqueles que, embora distintos sob o ponto de vista fonético, apresentam, portanto, sons diferentes, eles apresentam o mesmo sentido ou a mesma função. Exemplo, nós temos flor, florista, pescar, pescador. Observem que, sob o ponto de vista fonético, eles são distintos, né? Porque eu tenho ista em florista e eu tenho dor em pescador. Agora, sob o ponto de vista, mas eles apresentam diferenças sob o ponto de vista fonético, mas quanto ao sentido ou à função, observem que há uma identidade. Por quê? Porque florista é aquela ou aquele que vende flor e pescador é aquele que pesca, ok? Indicando aí, portanto, um agente. Pescador é aquele que pesca, florista é aquele que trabalha vendendo flores. Bom, mas para nós considerarmos esses sufixos ista e dor como sendo sufixos concorrentes, observe que está em negrito aí. Para serem concorrentes, as bases e os produtos precisam pertencer à mesma categoria lexical, a mesma classe de palavras. Então, eu quero saber, eu tenho par, florista, pescador. Eu posso considerar aqui ista e dor nesse par como sendo sufixos concorrentes? Não. Por que não? Porque observem que, apesar de tanto florista quanto pescador apresentarem a mesma função, indicarem um agente, florista tem como base um substantivo e pescador tem como base um verbo. Então, mas ele diz aí que tanto a base quanto os produtos têm que ter a mesma categoria lexical. Não é o que acontece. Mas, olha só, um exemplo abaixo em que nós temos de fato sufixos concorrentes. Agora, florista e padeiro. Foneticamente são distintos, mas tem a mesma função, porque florista é aquele ou aquela que vende flor, padeiro é aquele que vende ou que trabalha com pão. Então, são agentes. E tanto florista quanto padeiro foram formados a partir de uma mesma base, que é um substantivo. Então, florista tem como base um substantivo flor, padeiro tem como base o substantivo pão. Então, são sufixos concorrentes. Repetindo aí, diferente aí do grupo acima, florista e pescador. Florista tem por base um substantivo, mas pescador tem por base não um substantivo, e sim um verbo. Então, não tem a mesma categoria, a base
a base de florista e pescador não tem a mesma categoria gramatical, um é substantivo e o outro é verbo, então não são concorrentes. E aí os exemplos de substantivos de sufixos concorrentes. Os sufixos ista e eiro, que formam substantivos agentivos a partir de substantivos. Florista, então eu tenho florista, frentista, parecerista, palestrista, e agora um outro sufixo, não mais o ista, eiro, padeiro, verdureiro, lixeiro, farofeiro. Em todos eles nós temos a mesma função. Florista, aquela que vende flor, frentista, aquele que trabalha no posto de gasolina, parecerista são agentes que faz parecer, palestrista que dá palestra, padeiro que vende o pão, faz o pão, verdureiro que vende a verdura, ok? Então são concorrentes. Dor e NTE formam substantivos agentivos a partir de verbos. Então nós temos pescador, namorador, militante, participante, contribuinte. Tanto o dor de pescador quanto o ante de militante indicam agentes. Pescador que pesca, militante que milita. E todos eles são formados a partir dos verbos, respectivamente, pescar, namorar, militar, participar, contribuir. Outros exemplos, né, de pares de sufixos concorrentes. Mento e são. Eles formam substantivos abstratos a partir de verbos. Então, nós temos fingimento, padecimento, engajamento, terceirização, orientação, mexicanização. Tanto o mento de fingimento quanto o são de terceirização indicam a formação de verbos, né? A formação de substantivos a partir de verbos. Fingimento é o ato de fingir, padecimento é o ato de padecer, engajamento é o ato de engajar, terceirização é o ato de terceirizar, orientação, o ato de orientar, mexicanização, o ato de mexicanizar. Todos, portanto, são formados a partir de verbos e todos indicam substantivos abstratos. E aí mais uma relação, ao, ico, iano, eiro, ino, estre, aco, ado, ar, ento e el. Formam adjetivos a partir de substantivos. Todos eles, portanto, são formados a partir de substantivos. Carnal a partir de carne, rítmico a partir de ritmo, machadiano de machado, verdadeiro de verdade, natalino de Natal, campestre de campo, barbado de barba, familiar de família, corpulento de corpo, róseo de rosa. Todos formados a partir de substantivos. E todos são adjetivos. Carnal, com sufixual, indicando aquilo que é relativo à carne. Ico, em rítmico, indicando aquilo que é relativo a ritmo. Esse ano de machadiano é aquilo que é relativo a machado. E assim sucessivamente. Ok? Continuando, os sufixos alomorfêmicos. Alomorfêmicos nos lembra morfema. O que é o morfema? Morfema é a unidade mínima significativa. E esse A de alomorfêmico indica uma variação do morfema. É o que nós chamamos de alomorfe. Por exemplo, no primeiro conjunto aí nós temos I de ilegal e IN de infeliz. Tanto o I quanto o IN, eles indicam negação. Ilegal é aquilo que não é legal. Infeliz é aquilo que não é feliz. Só que nós não dizemos ilegal e infeliz. Por uma questão de acomodação fonética, nós acrescentamos o N ao prefixo IN e formamos infeliz. Como os dois têm a mesma função de indicar negação, nós dizemos tratar-se do mesmo sufixo, com uma diferença aí no morfema, por necessidade de acomodação fonética.
Vimos também isso daí em aula passada, quando tratamos do verbo. O verbo, por exemplo, estudar, no pretérito imperfeito do indicativo, tem como sufixo aí, verbal o var, né, que indica o pretérito imperfeito do indicativo em eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos. Só que na segunda pessoa do plural esse var passa para vé. Vé é o que nós chamamos de alomorfe. Vá em estudávamos e vé em estudáveis. Sentir. Em sentir, nós temos um caso de alomorfia aí no radical, certo? O radical de sentir é até o T, só que na conjugação esse radical passa, esse E passa para I, então isso é alomorfia. Aqui não necessariamente alomorfia no sufixo, mas alomorfia no radical. Em vá é uma alomorfia, vá de estudávamos e vé de estudáveis é uma alomorfia na desinência, ok? E aí, também uma alomorfia no radical de do verbo medir. O radical é até o D, mas na conjugação não é eu mido, não é isso, gente? Eu meço. Então, D sofre uma variação para ser cedilha por acomodação fonética. Então, esse é o alomorfe. Também nas desinências de número. Plural de livro é livros, mas o plural de mar não é mars, é mares. Então, esse S, em substantivos terminados em R como mar, ele recebe esse E, é a alomorfia. Alomorfes, portanto, são as variantes do morfema em função do contexto. São exemplos de sufixos alomorfêmicos. Agora vamos tratar especificamente dos sufixos. Ama e ame. Esses sufixos indicam a noção de coleção e de quantidade. Portanto, tem essa função aí. Exemplo, dinheirama, muito dinheiro. Mas aí nós não dizemos vasilhama, dizemos vasilhame. Portanto, houve aí uma alomorfia no ama, que passou para ambe. Sufixos que indicam aí plantação, como abacateiro, laranjeira e roseira. Abacateiro, esse eiro indica pé de abacate. Laranjeira, pé de laranja, só que aí não é laranjeiro, nem roseiro. O O de eiro passa para A em eira, por acomodação fonética. Alomorfema, portanto, no sufixo. E aí, o idade e o dade, o ad. Olha as variações aí. Idade, dade, ad, dependendo do contexto, dependendo da palavra. Mas tem a mesma função ou o mesmo sentido? Tem a mesma função ou o mesmo sentido, então é o mesmo sufixo. Mas ele tem formas diferentes. Por acomodação fonética, nós chamamos isso daí de alomorfema. Ou sufixo alomorfêmico. Então, idade, dade, ad, os exemplos aí, formadores de substantivos. Quando a base é real, eu formo realidade, tenho idade. Quando a base é o adjetivo mal, eu só acrescento dade. Quando a base é amigo, o G do radical também sofre uma acomodação fonética, o G passa para Z, e aí eu acrescento o ad, o sufixo ad. Aí temos também variações isse e issie na formação de substantivos a partir de adjetivos. A partir da base adjetiva tolo, nós formamos tolice, mas a partir da base adjetiva imundo, não formamos imundice, mas imundicie. Seguindo, N, C cedilha A ou N, C e A. São sufixos nominalizadores, portanto, sufixos que formam nomes. O que eu entendo por nomes? Substantivos. Então, eu tenho lembrança, mas não tolerância, e sim tolerância. Insolvência e não insolvência, certo? Essa variação aí a depender da palavra. Inho e zinho, que são os mais comuns aí, o diminutivo afetivo. Para leite, leitinho, mas para pé, eu tenho que acrescentar o Z, pezinho.
Ivo e tivo, sufixo formador de adjetivos. Né? Passivo, ora, programa, passivo.